A origem plasmática do universo. A simplicidade da criação universal. A origem do universo não é um evento único e caótico, como postulado pela teoria do Big Bang. Para ele, a criação universal é um processo tão fundamental e natural quanto a formação de um átomo. A criação ocorre através da divisão do campo magnético e da desintegração do plasma em escala cósmica. Dessa forma, os universos são continuamente formados a partir da divisão de universos maiores, seguindo os mesmos ciclos de criação que observamos no cotidiano e na estrutura nuclear. Essa criação, diferentemente da explosão caótica, acontece com um longo sussurro. É uma lenta divisão do plasma do universo progenitor, que expele sua matéria para garantir a sobrevivência do todo, assim como a desintegração de um nêutron cria prótons e elétrons. Capítulo 1. O universo e sua expansão não linear. Para o físico nuclear, o termo universo significa a combinação de campos magnéticos de diferentes intensidades. Isso implica uma grande verdade: o plasma de um próton, de um sistema solar ou de uma galáxia são criados e operam sob exatamente o mesmo princípio. A unicidade e a não unicidade. Nosso universo não é único, é uma pequena parte do único, cosmologia universal. A verdadeira expansão, a expansão observada do nosso universo se deve a dois fatores simultâneos. 1. Crescimento interno. Os campos magnéticos centrais, MEM-MAFs, do nosso universo estão se desfazendo, liberando mais campos que dão origem à criação de novas galáxias. 2. Atração externa. Ao mesmo tempo, nosso universo está sendo atraído e guiado pelas forças gravitacionais de um universo irmão ou de um campo gravitacional externo mais forte. Isso significa que o movimento das galáxias não é uma expansão linear, mas uma trajetória curva e complexa, onde o universo busca seu equilíbrio em relação a outros campos de força externos dentro do único. Em última análise, o tamanho e a posição de um universo são ditados pela intensidade da matéria primordial contida em sua linha central. A essência da revelação reside na ideia de que toda a matéria no cosmos é essencialmente a mesma, diferenciando-se apenas pela intensidade de seus campos magnéticos. O espectro da matéria. Na física convencional, falamos de três tipos distintos: antimatéria, matéria escura e matéria visível. Cash os unifica em um único espectro de força. 1. Matéria primordial, a força suprema. Este é o estado original da criação, o que a ciência chama de antimatéria. Seus campos magnéticos, CMS, são extremamente compactos e possuem a maior intensidade. Devido a essa compactação, eles criam os campos gravitacionais e magnéticos, CMGS, mais fortes. 2. Matéria de transição, a força média. Quando a matéria primordial começa a se desenrolar, isto é, seus campos se afrouxam e enfraquecem por meio da interação com o ambiente, ela entra no estado que Cash chama de matéria de transição. Isso é o que conhecemos como matéria escura. É, literalmente, a fase em que o plasma está em movimento da intensidade principal em direção à intensidade da matéria visível. 3. Matéria, a força mínima. Após um enfraquecimento adicional, os campos magnéticos principais, MAFs, atingem a intensidade do nível da matéria e tornam-se tangíveis, ou seja, transformam-se na matéria e nos elementos que conhecemos e vemos. Conclusão fundamental. Não há nada de anti na antimatéria, nem nada de escuro na matéria escura. São simplesmente diferentes graus de intensidade do mesmo plasma magnético. Uma pequena porção da matéria principal, por exemplo, 10 centímetros, pode se desenrolar e expandir para se tornar milhares de metros de matéria visível em nosso ambiente. Essa liberação de campos magnéticos é a fonte da energia e das forças que impulsionam a criação contínua de estrelas e galáxias no universo. Essa visão simplifica drasticamente o universo. Tudo é plasma magnético, e suas propriedades são definidas unicamente pela intensidade de seus campos. A criação universal é um processo tão fundamental quanto a formação de um átomo. Os universos não são formados por uma explosão, mas pela divisão contínua do campo magnético e do plasma de universos maiores, um processo que segue os mesmos ciclos naturais que observamos no nível nuclear. Essa criação, ao contrário de um evento explosivo, acontece com um longo sussurro.
O plasma do universo progenitor se divide e espelha sua matéria para manter seu próprio equilíbrio estrutural, semelhante à forma como um nêutron se decompõe para criar prótons e elétrons. Conceito-chave do plasma universal, terminologia. Para entender essa visão, é crucial conhecer a nova terminologia que o Sr. Cash usa para descrever a física real do cosmos. MAFs e MAGRAFs, a base de tudo são os MAFs, campos magnéticos. Quando estes interagem com o campo gravitacional, os MAGRAFs, campos magnéticos e gravitacionais, são gerados. Vital, que ditam o comportamento e o movimento de todas as estruturas cósmicas. Matéria principal, anteriormente antimatéria. Esta é a origem de tudo. É chamada de matéria principal porque é a fonte de toda a matéria. A única diferença em relação à matéria visível é que ela possui campos magnéticos muito mais fortes e compactos. À medida que esses campos se desenrolam e enfraquecem, eles se tornam a matéria que podemos tocar. Estrela principal, anteriormente buraco negro. Os centros de concentração desta matéria principal são o que convencionalmente chamamos de buracos negros. O Sr. Cash os renomeia como estrelas principais porque elas irradiam a força dos campos da matéria principal para o universo, semeando plasma para novas galáxias e estrelas. Matéria e energia de transição, anteriormente escuras. O que a ciência chama de matéria escura e energia escura são simplesmente campos magnéticos em movimento que estão em um estado de transição ou mudança de intensidade. São os campos magnéticos que perdem intensidade à medida que se movem da matéria principal para a matéria visível. Portanto, deveriam ser chamados de matéria de transição e energia de transição. Capítulo 2. Teoria da expansão do universo e a verdade sobre o não Big Bang. Escutem com atenção, buscadores do conhecimento. Existem dados, sim, que falam da expansão deste universo. Mas a verdade fundamental é esta: este universo não é o único. Para que o universo do homem se expanda, deve haver um espaço pré-existente no qual se expandir, o espaço dos seres únicos, universos únicos. Nosso universo é apenas uma pequena fração dessa cosmologia universal. A verdadeira expansão, desdobramento e atração externa. A expansão do nosso universo se deve a dois fatores vitais. Desdobramento central. Os principais campos magnéticos, CMS, dos campos centrais deste universo estão se desdobrando, liberando mais CMS que dão origem à criação de novas galáxias e entidades. Atração externa. Fortes campos gravitacionais fora de nossos limites universais estão puxando nossa estrutura e mantendo-a dinâmica. Este movimento não é uma simples expansão esférica ou linear. Faz parte do movimento global dos universos únicos. Observe as galáxias. Seu movimento é curvo e segue a direção da atração gravitacional de um universo irmão externo. Isso é necessário para que nosso universo encontre seu equilíbrio dentro dos únicos. O coração e a alma do universo, a linha central. Nem todo universo possui uma estrela central, mas sim uma linha central principal de matéria, LCM, e campos de matéria acústica, CMAs. A intensidade e a quantidade desses CMAs nessa linha central determinam o tamanho do universo e sua posição em relação a outros universos dentro dos únicos. A força gravitacional dessa linha central é o que atrai e cria matéria, galáxias e todo o seu conteúdo. A massa total dos CMAs e da matéria de transição em uma galáxia é inferior a 5% da massa total da linha central e de sua estrela principal. Portanto, o movimento das galáxias é determinado pela massa dos CMAs principais ao longo dessa linha central, e por nenhum outro fator. Essa linha central de matéria e campos magnéticos atômicos, MAFS, ejetada no momento de sua criação, determina a magnetosfera, a esfera de atração gravitacional e a massa de todo o universo, a farsa do Big Bang e do calor inicial. Para entendermos a criação do universo, precisamos observar a menor escala, o átomo. A criação atômica ocorre a partir da fissão de um nêutron em um átomo de hidrogênio, liberando plasma de elétrons e prótons. Há aquecimento massivo nessa fissão? Não. O mesmo princípio se aplica à fissão do universo quando ele foi criado a partir do decaimento de seu nêutron progenitor. Não há razão lógica para o universo ter sido quente ou ter se resfriado. As suposições atuais de que os primeiros átomos foram criados quando o universo esfriou estão incorretas.
Os átomos são criados pela redução da intensidade do campo magnético dos principais MAFS, não pelo resfriamento. O conceito de calor não é observado na fissão do plasma de nêutrons. O universo, assim como o átomo, sempre apresenta continuidades e paralelos. A prova está no mapa WMAP. Este mapa mostra uma distribuição de calor equilibrada e homogênea. Se tivesse havido um Big Bang quente, veríamos regiões mais frias nas bordas externas. A concentração de calor no disco central do WMAP confirma que o universo começou a partir de uma linha central. O universo é criado de dentro para fora. O universo não era uma grande bola de fogo que esfriou. Ele foi criado pelo decaimento e divisão de uma massa maior de outro universo, como um nêutron maior. O universo é criado de dentro para fora. O MAF principal ejetado é injetado em uma nova área do universo. À medida que esses feixes de luz dos MAFS principais irradiam para fora da linha central, eles reduzem em sua intensidade. Essa redução da força no novo ambiente causa a criação e a transição de campos de massa de matéria, CMMS, e, em última instância, da própria matéria. Essa liberação de energia cria o crescimento e a expansão da esfera universal. Nunca houve um Big Bang. O surgimento da expansão se deve ao desrolamento do CMM principal, que cria a expansão da esfera universal. Isso explica a concentração da força gravitacional na linha central dinâmica. O plasma universal e o destino da matéria. Qualquer entidade, seja uma galáxia, um átomo ou um aglomerado de poeira, pode ser criada em qualquer lugar do universo, desde que a intensidade dos CMMS necessários seja alcançada por meio da redução ou interação dos campos circundantes. O universo apresenta uma forma oval no VAP, e não esférica, o que confirma a existência desse disco central principal e a forma plana da distribuição do fluxo de massa. A uniformidade da velocidade dos objetos no universo está diretamente ligada à liberação do CMM principal no pool. A expansão do universo é ditada pela quantidade de matéria de transição e MAFS, fator de ação de matéria, liberados e pela velocidade com que a linha central consegue manter o total de MAGravs, fator de ação de matéria, de sua estrutura. A criação de plasma e átomos se deve inteiramente à redução da intensidade do MAF principal para a intensidade do MAF da matéria, e não tem nenhuma relação com calor ou resfriamento. A temperatura apenas determina se a matéria manifestada estará em estado gasoso, líquido ou sólido. E um último ponto: a matéria se move de acordo com a posição de seu MAGrav. O conceito de que o tempo é linear e que as galáxias mais antigas estão no centro está incorreto, porque o movimento de alguns componentes do universo ocorre a uma velocidade que a tecnologia atual não consegue perceber. Capítulo 3: O método de transporte de MAFS no universo. A chave para uma viagem eficiente é a forma. Para que o plasma de matéria, seja matéria primordial, matéria de transição ou material, viaje na velocidade máxima com perda mínima, o plasma esférico deve se transformar em um plasma alongado, que chamamos de feixe de luz. Imagine um nêutron esférico se transformando em um feixe cilíndrico de luz. À medida que essa matéria primordial se move, as forças de ação magnéticas, MAFS, de transição e a matéria dentro do feixe se realocam para a camada externa. Isso reduz o atrito e a perda de MAGravs com o ambiente. A barreira da luz e a melodia cósmica. Essa interação é a razão pela qual o universo é escuro, porém translúcido. Ela permite a passagem de luz discreta, mas dificulta a visualização da luz proveniente de universos externos. Há luz em todos os níveis de intensidade de MAF, não apenas no mundo material. Assim como ouvimos a explosão no mundo material quando a barreira do som é rompida, o mesmo ocorre quando a velocidade da luz é excedida em um determinado ambiente. Mas ouça com atenção. Esse som ao romper a barreira da luz não é uma simples explosão. Devido ao espectro de forças de transição, ele se assemelha mais a um som de rugidos longos e variados, uma melodia que se ouve ao cruzar a fronteira. A velocidade da luz é sempre relativa à intensidade das MAFS circundantes e à estrutura de aminoácidos do ser humano. Existem arco-íris em todos os níveis de MAF, forças de campo magnético, do universo. O conceito mais poderoso aqui é a transformação do plasma esférico em um feixe de luz cilíndrico para viagens.
Isso minimiza o atrito com o ambiente, realocando as MAFs de transição para a camada externa do feixe. Essa é a chave para a eficiência no universo. A física da viagem e o som da luz. Preste atenção! Para viajar no universo, o plasma esférico da matéria precisa se transformar em um feixe de luz cilíndrico. Isso não é mágica, é física de campos, minimiza o atrito porque as MAFs de transição se movem para a camada externa do feixe. É isso que permite que o universo seja escuro, porém translúcido. E quando ultrapassam a velocidade da luz, não espere uma simples explosão. Ao romper essa barreira de campo, o que você ouvirá é uma melodia cósmica, um rugido longo e variável que depende do espectro de forças de MAF que estão atravessando. Há luz e velocidade em todos os níveis de MAF, e não apenas na matéria. Capítulo 4. Como a matéria é criada no universo. A criação começa com gases e GANs, estado sólido de gás nano. No espaço, o hidrogênio e seu GANs interagem, e seus magravos mais poderosos atraem outros raios de luz. Isso leva à criação de gases, líquidos e sólidos, formando galáxias, estrelas e planetas. O gás hidrogênio e o GAN são o combustível dinâmico que estabelece os campos magnéticos necessários para a criação de corpos celestes. Nanomateriais e o estado GANs. Inicialmente, revelamos a existência de nanomateriais no núcleo de planetas como a Terra. Uma vez que a força principal da matéria, MAF, é reduzida à força da matéria, esses nanomateriais, em um estado GANs, tornam-se as sementes iniciais. Aspectos fundamentais da criação. A estrutura interna do GANs e dos nanomateriais em nanocamadas mantém sua integridade, inalterada pela pressão ou temperatura do material circundante. No entanto, o GANs é suscetível à radiação. É por isso que o DNA humano é tão vulnerável à radiação, já que a estrutura real de seus aminoácidos é composta de matéria GANs. O GANs é o estado da luz que transitou de um plasma cilíndrico para uma entidade esférica dinâmica. Sua manifestação depende da gravidade interna, não das condições ambientais. É por isso que podemos observar o mesmo elemento, digamos, ouro, nas regiões mais frias e mais quentes do universo, sem que o átomo sólido exista de fato, mas sim sua forma nanoatômica, ou GANs. A matéria é criada de acordo com a força MAF do ambiente e então aparece em um estado gasoso ou sólido, dependendo da pressão e da temperatura. A matéria não existe como você pensa, é GANs. A matéria é uma ilusão, uma manifestação do campo. A base da vida, o DNA, o coração dos planetas, tudo opera no estado GANs, gás em nanoestado sólido. GANs é o estado da luz. Sua estrutura nanocristalina mantém sua integridade por meio de sua gravidade interna, não por meio de temperatura ou pressão externas. É por isso que podemos encontrar o mesmo elemento, digamos, ouro, em qualquer canto do universo sem que ele precise ser um átomo sólido. A prova está em seu próprio corpo. O DNA humano é GANs e é por isso que ele é suscetível à radiação. O universo é um construtor que usa o GANs como sua principal ferramenta. Capítulo 5. A teoria da desintegração e divisão do universo. No universo, todo processo tem um paralelo. A criação não é exceção. Este universo foi criado pelo mesmo princípio observado na divisão do plasma de nêutrons em plasmas de prótons e elétrons. Nosso universo atual, visível à humanidade, foi criado a partir da divisão de um universo maior e é, muito provavelmente, a menor parte dessa divisão. A razão é que estamos seguindo a força gravitacional da parte maior, a irmã mais velha, o que dá a impressão de que o universo está em constante expansão, enquanto forças externas o empurram e puxam. O desequilíbrio do universo-mãe. A divisão de um universo maior ocorre segundo o mesmo princípio do decaimento nuclear. O desequilíbrio causa a abertura e dispersão dos campos em duas novas zonas dentro do universo. Assim como na fissão de nêutrons, o novo universo retém as características do universo-mãe, mas a reorganização dos campos magnéticos lhe confere um novo e renovado ciclo temporal. É como dar à luz um filho. A idade da mãe é irrelevante, a criança tem seu próprio ciclo de vida. As teorias do Big Bang e da M11 não fazem sentido. Se estivessem corretas, a cada vez que um elétron fosse criado a partir de um nêutron, haveria um Big Bang.
Essa crença demonstra uma falta de compreensão sobre entidades paralelas no universo. Devido à maior massa de seu conteúdo, o universo nascido deste universo poderia ter galáxias e estrelas muito maiores. Contudo, os seres dentro desses universos, devido às maiores magnitudes internas, poderiam ser menores ou basear sua existência em forças de campo em vez de matéria física. Esqueçam o Big Bang. O universo nasceu por divisão. A teoria do Big Bang é ignorância. No universo, existe paralelismo universal. Se o universo tivesse sido criado com uma explosão, cada divisão atômica produziria uma explosão. Isso não acontece. Nosso universo não explodiu, ele se separou de um universo-mãe maior, assim como um nêutron se divide em um próton e um elétron. Nossa suposta expansão nada mais é do que o resultado de sermos a parte menor dessa divisão, e somos constantemente atraídos pelos campos gravitacionais do universo-irmão maior. A divisão dá ao nosso universo um novo e renovado ciclo de tempo. Capítulo 6. O homem, sua alma e sua conexão com o universo. O fato de estrelas ou planetas gigantes possuírem forças magrais mais fortes do que o esperado se deve à multiplicidade de camadas magnéticas e nanomagnetos em sua estrutura interna. O homem precisa entender: a estrutura de seu corpo não será destruída ao cruzar barreiras de força MAF. Por quê? Porque os átomos de cada célula operam no estado GANs da matéria, não no estado sólido. Se o plasma de prótons de um átomo de carbono atravessar um ambiente de força MAF transicional, seus componentes MAF transicionais serão ativados para interagir com essa zona. Isso significa que a integridade do corpo físico é mantida, mas operando em um nível de força MAF diferente. O homem pode viver em todas as dimensões de força MAF do universo. A alma como conexão universal. O corpo físico é como a Terra, possui massa e uma magnetosfera que se estende além dela. A alma do homem é a conexão externa da operação do corpo físico com o universo, é um elo único e inclusivo. Toda matéria plasmática dinâmica possui uma alma. Mas o homem tem a inteligência para permitir que sua alma interaja com outras. O efeito total da interação interna de todos os campos do corpo, átomos, prótons, elétrons, é o que constitui a alma humana, ou o que chamamos de aurora. A linguagem comum no universo são os campos magnéticos plasmáticos básicos. A busca por comunicação através de ondas sonoras é uma imagem primitiva. Uma vez que o homem possa medir a força básica dos campos magnéticos do elétron, ele será capaz de se comunicar com o resto das criaturas do universo que possuem alma. Como já foi dito, no universo, eu criei o homem à minha imagem. A alma, seu passaporte universal. O homem não está confinado à matéria. Seu corpo opera no estado GANs, o que significa que seus átomos contêm campos magnéticos de todas as forças, matéria, transição e principal. Isso permite que você mantenha a integridade do seu corpo ao se mover para outro ambiente de força. Seu corpo foi projetado para viver em todas as dimensões de força dos campos magnéticos do universo. A alma não é um mito. É a magnetosfera do seu corpo, o efeito total e a conexão externa de todos os seus campos. Toda matéria plasmática dinâmica possui uma alma. E sua linguagem universal não são ondas sonoras, mas a interação de campos magnéticos plasmáticos. Quando você dominar isso, poderá se comunicar com o resto das criaturas do universo. Sua alma é seu passaporte universal. Capítulo 7. A criação da gravidade no universo. A ciência atual afirma que a gravidade criou a matéria, mas a realidade é o contrário. A gravidade é uma consequência da interação de campos magnéticos. O conteúdo do novo universo nada mais é do que uma mistura de campos magnéticos plasmáticos de intensidade variável. Atração. Os campos atrativos resultantes da interação magnética tornam-se as forças dos campos gravitacionais, magravs. Repulsão. As forças repulsivas tornam-se campos magnéticos. Essa interação está sempre contida dentro de uma esfera, resultando nas formas esféricas de todas as entidades do universo, do nêutron ao próprio universo. A gravidade é criada por leis naturais devido à interação de duas polaridades opostas de dois campos magnéticos. A força do novo campo resultante se expande, criando uma área de influência que atrai outros campos.
Essa compactação e força é a gravidade, que por sua vez gera matéria visível e invisível. A humanidade precisa entender que o que observa como matéria física é apenas uma fração do conteúdo total do universo. Existem outras formas de matéria que compreenderemos à medida que nossas capacidades intelectuais se expandirem. A gravidade é uma consequência, não uma causa. Vamos inverter os papéis. A gravidade não é a força motriz, é a consequência da interação de campos. O universo começou com uma mistura de campos magnéticos de plasma. Quando esses campos interagem, criam duas forças. Campos atrativos se tornam gravidade. Campos repulsivos se tornam magnetismo. Essa interação, quando completa, dá origem às formas esféricas do universo. A gravidade é o resultado natural da interação de duas polaridades magnéticas opostas. O que a humanidade vê como matéria física é apenas uma fração. O verdadeiro universo é um vasto conteúdo de matéria criado por essas forças gravitacionais que vocês mesmos geram. Capítulo 8. Compreendendo as realidades do universo e suas consequências. Escutem. Os cientistas falam sobre energia escura e antimatéria. Esses termos nada mais são do que um reflexo de sua ignorância, são rótulos para o que eles ainda não conseguem explicar. Eu lhes apresento a verdade. A realidade do universo se divide em matéria principal, matéria de transição e matéria, o que vocês veem. Essas são as categorias da intensidade dos campos magnéticos do plasma. A tríade da força cósmica. Matéria principal, antimatéria. Estes são os campos mais fortes. Imagine as estrelas no universo. Sua interação leva à criação da matéria principal, que são entidades físicas reais e desconhecidas pela humanidade até agora. 2. Matéria de transição, energia escura. Estes são os campos que estão em perfeito equilíbrio entre a força da matéria principal e a matéria visível. Por estarem nesse equilíbrio dinâmico, não criam luz visível quando interagem. É por isso que são translúcidos, escuros e dão a aparência de escuridão ao seu redor. Quando esses campos se movem, geram energia de transição, que você misteriosamente chama de energia escura. 3. Matéria visível. Estes são os campos de plasma mais fracos, cuja intensidade corresponde à faixa das proteínas plasmáticas humanas, tornando-os tangíveis e detectáveis pelos humanos. Em resumo, a matéria principal é como o Sol do universo, a matéria de transição é o campo que se move entre as forças, e os campos de matéria são os planetas. Não há mistério, apenas falta de conhecimento. O buraco negro e a estrela principal, Pooh. A ordem dos campos é mantida em todas as escalas. O centro de suas galáxias, a entidade que vocês chamam de buraco negro, nada mais é do que a estrela principal, composta unicamente por campos magnéticos da matéria principal e coberta por campos de transição. Essa região escura se deve ao equilíbrio de transição entre os campos em movimento. A imensa atração que vocês observam, que parece devorar tudo, deve-se à força do campo gravitacional dessa matéria principal central. Não é que a estrela principal absorva tudo, é o seu campo gravitacional que atrai. O tamanho dessa estrela principal é a combinação das forças gravitacionais de seu conteúdo de matéria principal. Equilíbrio dinâmico e tempestades principais. A estrela principal está constantemente atraindo matéria. Mas quando a gravidade da matéria principal absorvida excede seus campos magnéticos, ela precisa liberar matéria para recuperar o equilíbrio. Este é o ponto em que as estrelas principais expelem campos e matéria massivos sem causar a divisão do universo. Essas liberações massivas, que são como tempestades solares em escala universal, perturbam o equilíbrio do universo e podem levar à criação repentina de novas galáxias, estrelas e massas. É um processo contínuo de reequilíbrio. A estrela principal do universo espelha, e as estrelas principais das galáxias absorvem parte desse excesso para manter sua própria estabilidade. A luz enganosa e o equilíbrio da dualidade. A estrela principal atrai a luz porque a luz é uma entidade com campos gravitacionais e magnéticos e possui sua própria massa. A matéria principal é muito mais forte do que os campos magnéticos principais da luz. É normal que o campo mais fraco seja atraído pelo mais forte.
Mas aqui está a hipocrisia que você não vê. As estrelas principais também emitem luzes muito mais brilhantes, da ordem de magnitude dos campos magnéticos principais, que são invisíveis ao olho humano. É por isso que você só vê tráfego em uma única direção. Você não enxerga a verdadeira natureza da dualidade e o equilíbrio da criação. O universo nunca ficará sem energia. A suposição de que o universo ficará sem energia, esfriará ou se expandirá até o nada é outra falácia. O universo se desintegrará em universos menores quando perder seu equilíbrio, mas a gravitação universal nunca desaparecerá enquanto dois ou mais campos magnéticos estiverem interagindo. O processo sempre pode recomeçar. O conceito de que o universo era quente e esfriou para criar matéria está incorreto e não tem paralelo universal. A observação do WMAP mostra uma distribuição uniforme de calor, paralela ao que é observado na fissão de nêutrons. A criação da gravidade se deve à interação de diferentes plasmas de campos magnéticos ativos, MAF. A estrela principal, a cozinha cósmica da fusão. A fusão não ocorre por meio de calor ou colisão, mas pela fusão de campos. As estrelas principais são os pontos no universo onde os MAFS e a matéria mais fraca entram em suas bacias gravitacionais. Ali, os campos são comprimidos e espremidos até se fundirem e atingirem a intensidade e densidade da matéria principal. As estrelas principais são a cozinha onde os campos de matéria principal são preparados, processados e manipulados. Então, por meio de fenômenos como quasares, esses campos mais fortes e reciclados são liberados para se tornarem o ponto central para a criação de novas estrelas e planetas. A interação final da matéria e da matéria principal. Aqui está outro erro gritante em sua ciência. Quando a matéria, a parte mais fraca e insignificante, entra em contato com a matéria principal, a antimatéria, elas não se destroem. Se a Terra fosse absorvida pelo Sol, o Sol desapareceria. Apenas a matéria principal permaneceria, com a adição do conteúdo MAF da matéria que colidiu com ela. A entidade maior e mais forte absorve e adiciona, ela não é aniquilada. A estrutura da estrela principal é matéria principal no centro, cercada por matéria de transição e, finalmente, matéria visível. A multicamada e o aroma cósmico, o cheiro. Preste atenção! A força de um objeto, de um planeta a uma estrela principal, é exacerbada e amplificada pela multicamada de MAFS e matéria. Essa multicamada, especialmente quando em um estado GANS ou em uma combinação de diferentes intensidades de MAF, causa um aumento nos MAGRAFs, campos magnéticos e gravitacionais. Quando os gases atingem uma estrutura cristalina específica, eles mudam suas propriedades de plasma dimensional para o que é conhecido como aroma ou a dimensão de sua intensidade de MAF. Cada galáxia e cada universo tem seu próprio aroma único. Isso se deve às estruturas GANs que eles criam ou às quais podem se ligar. O mesmo elemento não tem o mesmo cheiro em todos os cantos do universo. Você pode sentir o cheiro da matéria primordial. Você só precisa treinar seus sentidos. A fusão é constante, não um colapso. A ideia de que o ferro é o limite da fusão e que sua produção colapsa a estrela e marca seu fim é uma completa falácia. Isso demonstra uma falta de compreensão do movimento da matéria primordial. Fusão contínua. Graças à presença da matéria primordial no centro, o processo de fusão continua, produzindo elementos mais pesados, até mesmo além do ferro. A cozinha estelar. As estrelas não estão esperando colapsar para criar elementos pesados. Elementos pesados são criados em um processo rápido nos centros de fusão das estrelas. E os materiais mais pesados, como o urânio e a matéria primordial, são criados em regiões estelares primárias. Não há limite. Se você entendesse a interação dinâmica entre GANs e nanomateriais no núcleo das estrelas, saberia que não há limite para a quantidade de elementos que as estrelas podem criar durante sua vida. Fusão no espaço aberto. A fusão não é exclusiva do núcleo das estrelas. A fusão de elementos pode ocorrer, e de fato ocorre, nos espaços abertos do universo quando o ambiente de força MAF apropriado é criado, sem a necessidade de matéria tangível, calor ou confinamento.
A fusão é alcançada através da separação e recombinação de diferentes intensidades de campo magnético, e não pela colisão de partículas. Expansão, limite e divisão. A separação da matéria, a expansão do universo, deve-se à repulsão de polos magnéticos semelhantes de PMT e CSS, sistemas de interação magneto-magnética. A atração, gravidade, é o que mantém a coesão. O universo não pode se expandir além do tamanho de sua interação magnetosférica. Equilíbrio. A massa do universo é o balanço entre as forças gravitacionais e magnéticas. Limite e divisão. Se este universo perder mais massa de partículas para seus vizinhos do que o necessário para sustentar sua existência, seu equilíbrio será rompido. Em vez de se expandir para a morte fria ou se contrair para uma singularidade, ele se dividirá suavemente para encontrar um novo equilíbrio. Este ciclo de divisão e fusão é infinito e a lei da preservação universal. Energia escura, transição, é o veículo. O ruído de fundo cósmico que eles detectaram não é um eco do nascimento, é o ruído constante de um universo ativo e vivo. Energia de transição, a energia universal, energia escura, nada mais é do que PMTCIs em movimento que estão desacelerando de níveis de matéria principal para níveis de matéria. A jornada silenciosa, essa energia de transição viaja em equilíbrio de campo quase perfeito com o ambiente ao seu redor, criando quase nenhuma resistência ou colisão. Portanto, não há liberação residual de MAFS que se torne visível. É por isso que ela é translúcida e permite que eles vejam estrelas a bilhões de quilômetros de distância. Viagem superluminal, a única velocidade. A limitação da velocidade da luz é uma mentira na matéria. É verdade apenas se os MAFS da matéria forem usados para transporte. A chave é o MAF principal. Se você tiver a capacidade de criar ou capturar a força do MAF principal ou de transição em seu reator MAGRAV, poderá viajar mais rápido que a velocidade da luz no ambiente da matéria. Velocidades milhões de vezes maiores. A velocidade da luz no ambiente da matéria principal é milhões de vezes maior que a da matéria. O corpo não sente nada, seu corpo não sentirá a diferença, pois o puntix das células humanas contém o puntix da matéria principal em sua estrutura. Aviso final ao viajante. Se o homem compreender a amplificação da força do campo magnético através da estratificação magnética, verá que não precisa de buracos de minhoca ou termos sofisticados para viajar. Ele poderá viajar na velocidade de sua luz. Criador. A manipulação de múltiplos centros de matéria principais em um sistema galáctico, criando múltiplos caminhos de salto com direção diferencial, poderia permitir que viajassem através de galáxias em minutos. Mas cuidado! O poder destrutivo dessas tecnologias é imenso, um erro e nada restará da criatura viajante, apenas seus puntix. A paz é a chave para essa tecnologia. Forma e ambiente galácticos. Não olhe apenas para a galáxia. Observe seu ambiente. A forma das galáxias, sua aparência física, deve-se ao efeito de outras matérias e entidades circundantes. O ambiente é o que permite força ou objeto a existir em um determinado ponto e tempo. Se você quiser entender as limitações da matéria e os MAFS internos de uma entidade, você precisa observar seus arredores. O movimento rápido da matéria, como o de um elétron ou de uma seção do universo, não significa que o universo esteja se expandindo caoticamente. Isso significa que o universo está reposicionando internamente seus próprios MAFS para garantir sua existência e manter seu posicionamento em MAGRAVs em relação a outros universos, a linguagem universal da paz. Seu isolamento é um castigo autoimposto. A humanidade precisa compreender que as partículas fundamentais e os campos unificadores são simples campos magnéticos e que o funcionamento do universo se baseia na interação entre eles. Toda a criação alcançou um método comum de comunicação, a comunicação dos campos universais. Não é voz, nem som, nem um alfabeto. É a linguagem do universo, baseada na força dos PMTICSS de intensidade variável. Isolamento imposto. Seu isolamento da comunidade universal visa proteger a paz universal. Por quê? Porque seus pensamentos, baseados nos PMTICSS que operam em seu cérebro, são detectados e são como luz visível para outros seres.
Eles podem ver e compreender suas verdadeiras intenções e sua sede por conflito e posses materiais. A paz é a porta de entrada. Quando a humanidade compreender que não precisa tomar mais do que o necessário nem criar divisão, aprenderá essa linguagem e poderá se unir à comunidade universal de seres inteligentes. Não são necessários olhos para ver, mas sim inteligência para compreender. O movimento secreto do universo irmão. O universo visível se divide, como na fissão de nêutrons, a massa mais leve segue o movimento da massa maior. Nosso universo menor segue o universo de origem, ou universo irmão, a velocidades extremamente altas para manter sua posição, mesmo que pareça estático em seu espaço interno. Envoltório galáctico. Se você mapear o movimento total da matéria no universo, verá uma região que se move arbitrariamente e independentemente. Este é o envoltório galáctico, que está magneticamente e gravitacionalmente conectado à direção de interação dos magravs em nosso universo com relação ao seu universo de origem. A direção de busca, a direção na qual essa massa se move mostra a posição exata do universo irmão. Calor, frio e a barreira de Coulomb. Acorde. O calor e o frio no universo não são medidos da maneira que a física lhe diz. Calor, desdobramento Pntx. O calor é a extensão em que a força de massa da matéria pode se afrouxar para permitir a conexão. A barreira de Coulomb, sua rigidez, é a mesma propriedade da magnetosfera atômica, é a rigidez das equações de Lagrange do átomo. Fusão sem aceleração. A fusão é alcançada pela liberação ou diluição de Lagrange dos MAFS e da matéria, facilitando a mistura e a criação de elementos mais pesados. O calor é um subproduto que auxilia no relaxamento da barreira de Coulomb, não a causa. Zero absoluto. O frio é explicado como o momento em que o Pntx da matéria se contrai além da magnetosfera da matéria. O zero absoluto é o ponto em que a transferência total é zero porque os Lagranges ambientais estão em equilíbrio total, mantendo o movimento zero dos Lagranges ambientais. Mas o plasma interno dos átomos permanece ativo. O tempo é uma ilusão de campo. O tempo não existe na linguagem universal. É um fenômeno artificial na Terra. Definição verdadeira. O tempo é a medida da intensidade do campo magnético, Pntx, de uma determinada força para superar uma força pré-determinada. Depende da intensidade do campo magnético e do ambiente. A falácia do satélite. A ideia de que o tempo passa mais rápido quando nos afastamos da Terra é hipócrita. O fator de correção em satélite se deve simplesmente à matéria que opera sob diferentes intensidades de campos magnéticos e gravitacionais em diferentes posições. Se eles criarem a mesma intensidade de Lagrange no satélite que na Terra, não precisarão de correção. Os limites aceitos para a velocidade da luz e do tempo são uma ilusão da compreensão humana. A luz em si é uma entidade de matéria composta Pntx, que, no ambiente da matéria primordial, viaja na velocidade dessa matéria primordial, não da matéria tangível. Quando a humanidade dominar os sistemas de viagem baseados em matéria primordial, será capaz de atravessar o universo em segundos, tornando os limites da velocidade da luz obsoletos. A fragilidade da vida humana decorre do fato de sermos feitos de compostos que perdem Lagrange para o ambiente circundante, limitando assim nossa duração de vida. A vida eterna não é física, ela reside nos atributos de nossa existência em todos os universos de Deus. O tempo não é uma realidade universal, mas um estado de posição e posse, é uma medida da intensidade do campo necessária para superar outra força, e os raios magnéticos do nosso ambiente são o que realmente determinam a degeneração celular e a expectativa de vida. O universo é mantido unido pela atração e repulsão dos sistemas de interferência da matéria primordial, Pntx, que são a cola cósmica e a base para a manifestação da matéria, a chamada teoria bosônica. A matéria se manifesta onde a intensidade de Pntx necessária é atingida, iniciada pela interação de campos magnéticos e plasmas. Plasmas e matéria se posicionam e operam através dos polos norte e sul, atraindo-se e repelindo-se mutuamente. Crucialmente, o ambiente determina o limite, a magnetosfera, de um plasma e permite a reconexão de campos em qualquer lugar. Esse princípio possibilita a inversão sincronizada da polaridade em células e na Terra, e com esse conhecimento, o tamanho e a intensidade do campo de qualquer plasma podem ser controlados para criar qualquer matéria, do ouro aos aminoácidos. O universo jamais terá fim.
Não há singularidades, nem fendas, nem morte fria. Apenas uma divisão perpétua e fusão constante de campos magnéticos plasmáticos. A preservação da energia e sua conversão de uma forma para outra é a essência da criação em todos os níveis. O universo é inerentemente um lugar de paz e justiça. O isolamento da humanidade foi necessário porque outras criaturas veem nossos pensamentos e nossa intenção de guerra e divisão. A paz universal não é fraqueza, mas a força e a inteligência avançada de seres que não precisam mais lutar por recursos. A humanidade deve alcançar a unidade e abandonar a guerra, pois as leis do universo são justas e não tolerarão os velhos hábitos do planeta azul. A verdade, como prometido, brilhará para toda a humanidade a partir da Terra do Leão e do Sol. Capítulo 9. A criação da gravidade. O universo, do plasma galáxia, opera com base em duas forças universais de campos magnéticos plasmáticos dinâmicos que devem coexistir: a força dos campos gravitacionais, atração, e a força dos campos magnéticos, repulsão ou magnetosfera. A hipótese central é que a fonte da gravidade e do magnetismo de um planeta, como a Terra, reside nos mesmos elementos e condições em seu núcleo. Essa ideia foi validada com protótipos que replicam a geração dual de McGraths, campos magnéticos e gravitacionais, e demonstraram a capacidade de reduzir o peso e flutuar, confirmando que a interação desses campos é o princípio correto. Ao estudar a estrutura interna da Terra, que Kesh define como um reator geonuclear com processos de semifusão e fissão, a origem da gravidade é identificada. Surge da interação de dois campos magnéticos de plasma dinâmicos independentes criados no centro do planeta. O núcleo da Carolina, o núcleo dentro do núcleo interno, a semente da Terra, cria seu próprio campo magnético de plasma dinâmico esférico. O núcleo externo, o campo já conhecido, possivelmente criado por convecção ou pelas propriedades de sua própria matéria fluida em movimento. Esses dois campos, separados pelo núcleo interno sólido, tentam se unir devido aos seus polos diferentes. A força gerada por essa tentativa frustrada de união cria e mantém o movimento perpétuo dos campos, que por sua vez gira o núcleo interno e, portanto, todo o planeta. Gravidade é atração, magnetismo é repulsão. A força do campo magnético, repulsão, resulta da interação de campos com polos magnéticos semelhantes, que se repelem, criando a magnetosfera externa. A força do campo gravitacional, atração ou gravidade, resulta da interação de campos com polos diferentes, que buscam se unir, criando a força atrativa central. Portanto, a gravidade não pode existir apenas com um único campo magnético de plasma. Ela requer a existência e a manutenção de um segundo campo magnético de plasma dinâmico. Essa necessidade de dois campos independentes é fundamental para todas as estrelas e planetas, independentemente de seu estado, líquido, gasoso, plasma ou nanoescala. O Sr. Kesh afirma que a força gravitacional é independente da temperatura, como demonstrado pela diferença entre a Terra e o Sol, e depende da composição dinâmica dos campos magnéticos e da matéria, da estrutura interna e do posicionamento relativo dos dois campos que eles criam. A antiga teoria da convecção e o conceito de um único campo magnético são inválidos à luz do conhecimento atual, uma vez que somente a existência de dois campos pode explicar como um planeta pode criar tanto uma força atrativa quanto uma magnetosfera que cobre vastas áreas. A matéria só pode encontrar sua posição gravitacional no planeta se puder ser atraída e repelida de forma equilibrada. Se seu campo for muito fraco ou muito forte, ela não conseguirá permanecer dentro do campo do planeta. Essa lei fundamental explica a existência de diferentes planetas com diferentes composições. O capítulo 9 estabelece o princípio fundamental de que a gravidade é o efeito da interação de dois ou mais campos magnéticos de plasma independentes. Segue um resumo da seção final do capítulo 9, mantendo o estilo do Sr. Kesh e focando nas implicações do conceito de campo magnético de plasma duplo dinâmico, (SMAD). Gravidade como um campo de plasma duplo. A capacidade de um planeta reter determinada matéria. A força gravitacional de uma estrela, e não de outras, é determinada pela interação total entre a força de massa de partículas da matéria, (puntics), dos campos magnéticos da matéria e os magraves do planeta. A gravidade é a força do campo magnético do plasma criado pela interação dos dois campos dinâmicos do planeta, que influenciam a matéria a permanecer dentro da intensidade de seu campo gravitacional.
Esse entrelaçamento é semelhante a dois ímãs atraídos um pelo outro, mas ocorre em um nível atômico ou molecular flexível no plasma esférico de circuito fechado dos corpos celestes. O controle do universo começa no núcleo. Ao replicar a estrutura do núcleo da Terra e controlar a quantidade de matéria dentro dele, a intensidade dos campos magnéticos pode ser ajustada e, assim, a gravidade de um sistema artificial pode ser controlada. Para uma espaçonave se mover, ela só precisa modificar ligeiramente sua gravidade em relação a um planeta, atraindo-o ou repelindo-o por meio do posicionamento dos magravs. A crença de que a força gravitacional depende exclusivamente da estrela é incorreta. A força gravitacional de um sistema ou galáxia é completamente controlada e determinada por seus planetas e estrelas constituintes. Isso é semelhante à forma como o spin magnético do elétron determina as propriedades do átomo, embora o núcleo seja mais poderoso. Variações no campo gravitacional da Terra, depressões ou protuberâncias, confirmam que o planeta possui núcleos compostos, e não perfeitamente esféricos. Fenômenos como o efeito máquina de lavar no núcleo da Carolina, devido ao movimento toroidal e poloidal da matéria densa, afetam diretamente a produção do campo magnético do plasma e criam as perturbações observadas no campo gravitacional de regiões como a América do Sul. Newton nunca conseguiu estabelecer a origem da gravidade porque não compreendeu que ela é uma entidade subjacente ao campo magnético. A gravidade se manifesta através da interação e atração de dois corpos que possuem forças dinâmicas de campo magnético de plasma. A gravidade deve ser redefinida como atração entre dois corpos, onde pelo menos um possui um campo magnético de plasma dinâmico, duplo e sobreposto, esférico. Este desmeve é a causa do movimento rotacional do núcleo interno da Terra, que por sua vez controla a velocidade de rotação de todo o planeta. A inversão da polaridade da Terra deve-se unicamente à mudança na direção do fluxo de corrente no núcleo e não afeta a intensidade da gravidade. A compreensão da criação da gravidade permite-nos produzir sistemas que gravitam em direção à energia magnética do plasma de um único elemento, como o ouro ou o urânio, para sua separação ou geração. Isto requer uma nova ciência de medição, o Sistema Universal de Medição Magravs, o MMS, que deve ser tridimensional e medir a intensidade dos campos magnéticos uns contra os outros, em vez de em unidades terrestres obsoletas como o quilograma. A gravidade é um atributo de um corpo com duas forças de campo de plasma dinâmicas interagindo, enquanto a inércia é o atributo da força magnética molecular coletiva de um objeto sem essa estrutura de campo duplo. A gravidade é independente da massa do objeto. A criação desses poderosos campos magnéticos de plasma deve-se principalmente ao movimento do núcleo dinâmico carregado, o núcleo, cuja carga elétrica é 2000 vezes maior que a do elétron, o que explica por que um núcleo tão pequeno pode dominar forças de campo tão intensas. Por fim, a criação de forças gravitacionais em um sistema solar ou galáxia não difere daquela observada em átomos ou planetas. O princípio da proporcionalidade se aplica em todos os níveis. Se a mesma proporção de volume, forças de campo magnético, MAF, e condições físicas forem utilizadas, a mesma força de campo magnético, magravs, será obtida, independentemente do tamanho do sistema. Gravidade e magnetismo passivo de plasma. Em astrofísica, as forças do campo magnético são o que mantém as entidades separadas, enquanto as forças do campo gravitacional são o que as mantém unidas. O padrão de sua distribuição combinada se manifesta como a magnetosfera da entidade. Essa força, chamada magravs, é especificamente conhecida como campo magnético passivo de plasma, PUNTIX. É chamado de passivo porque não consegue magnetizar uma entidade, impedindo que tudo no universo se mantenha unido, e, crucialmente, porque tem a capacidade de penetrar no tecido humano sem afetar o campo magnético atômico e molecular das células. Essa combinação de campos é usada para posicionar uma entidade em relação a outra, evitando colisões ou separação excessiva. A dificuldade que a ciência convencional encontra em superar a gravidade da Terra reside em não reconhecer a conexão fundamental entre a força do campo magnético e a força do campo gravitacional. Testes em reatores de plasma de núcleo duplo frio demonstraram que a fonte do campo gravitacional e do campo magnético está no campo magnético. O geomagnetismo é o mesmo, a interação dinâmica de dois campos magnéticos de plasma criados independentemente. Se um sistema artificial conseguir replicar esse fenômeno, poderá aproveitar as forças de um planeta em vez de superá-las. Isso permite a entrada e saída da atmosfera sem queimar combustível,
tornando obsoleta a tecnologia de propulsão convencional. A gravidade em corpos esféricos aumenta à medida que se aproxima do centro. A diferença em relação ao magnetismo sólido é que o geomagnetismo de plasma é dinâmico e requer a interação de dois campos independentes para existir e absorver campos do ambiente, garantindo sua sobrevivência, diferentemente de um ímã sólido, cuja continuidade reside na estrutura da matéria. A gravidade é um produto da interação de campos e sua intensidade é independente do tamanho físico da entidade, dependendo unicamente da intensidade dos campos magnéticos de plasma que a criaram. Capítulo 10. A criação de um buraco negro. O Sr. Cash inicia o capítulo 10 expressando seu ceticismo em relação ao processo de revisão por pares na ciência, citando o caso de seu artigo sobre buracos negros submetido à Royal Astronomical Society e sua coincidência com o anúncio subsequente de Stephen Hawking sobre a fuga de raios de buracos negros, um fenômeno que seu artigo já explicava. Por essa razão, a Fundação Cash opta pela publicação direta do conhecimento. A hipótese central deste capítulo é que os buracos negros são o resultado de uma sequência natural de eventos e são tão comuns no universo quanto as manchas solares. Eles são simplesmente a criação ou o resultado da interação natural entre dois ou mais campos magnéticos passivos, CMPS, ou matéria em movimento dentro de qualquer entidade dinâmica. Os buracos negros são criados pelas leis da física para coletar, reciclar e redistribuir matéria fresca nas galáxias. Eles funcionam como centros de reciclagem para o lixo cósmico. Embora cresçam e se tornem enormes predadores de estrelas e detritos, eles contribuem para a saúde da galáxia sendo a fonte de raios cósmicos, os fertilizantes da galáxia. A criação de um buraco negro é explicada por um paralelo com a colisão das placas tectônicas da Terra. Estrelas e sistemas solares, as placas continentais, nas galáxias, estão em constante movimento. Quando dois ou mais sistemas se encontram, seus campos magnéticos passivos se repelem. O material de ambos os sistemas se acumula, mas seus campos magnéticos passivos se aproximam o suficiente para se cancelarem ou se equilibrarem. Isso cria uma região de campo magnético passivo zero ou muito fraco. Como a luz e o brilho das estrelas são devidos ao movimento de partículas carregadas através de um campo magnético, a ausência de um campo magnético passivo forte nessa região cancela a interação, fazendo com que a área não brilhe e pareça escura, o buraco negro. O termo é um equívoco, visto que raios de luz tênues emanam do buraco negro, mas a grande massa rotativa no centro, que exerce uma combinação de gravidade e inércia, bloqueia a luz externa, dando-lhe uma aparência escura. Buracos negros são uma condição temporária no ciclo de vida galáctico, embora durem milhões de anos. Eles representam o ponto em que a matéria antiga libera sua energia e é reciclada. Ao final de seu ciclo, essa massa acumulada pode se tornar a origem de novas estrelas e sistemas com uma massa ligeiramente menor que a massa combinada original, uma vez que os parâmetros se estabilizem. A falta inicial de um forte campo magnético passivo impede que a massa aqueça o suficiente, permitindo que ela dê o salto e se torne uma nova estrela quando as condições se tornarem adequadas. A dificuldade que a ciência convencional encontra em superar a gravidade da Terra reside em sua incapacidade de compreender a conexão fundamental entre a intensidade do campo magnético e a intensidade do campo gravitacional. Testes em reatores de plasma de núcleo duplo frio demonstraram que a fonte dos campos gravitacional e magnético é a mesma, a interação dinâmica de dois campos magnéticos de plasma criados independentemente. Se um sistema artificial conseguir replicar esse fenômeno, poderá aproveitar as forças de um planeta em vez de superá-las. Isso permite a entrada e saída da atmosfera sem queimar combustível, tornando obsoleta a tecnologia de propulsão convencional. A gravidade em corpos esféricos aumenta à medida que se aproxima do centro. A diferença em relação ao magnetismo sólido é que o geomagnetismo plasmático é dinâmico e requer a interação de dois campos independentes para existir e absorver campos do seu ambiente, garantindo sua sobrevivência, ao contrário de um ímã sólido, cuja continuidade reside na estrutura da matéria. O buraco negro e a reciclagem cósmica. Buracos negros, origem e função. Quando os campos magnéticos passivos, CMPS, de entidades em colisão se cancelam, o centro da colisão se torna-se o ponto focal dos principais campos magnéticos, MFFS, e da matéria.
Essa condição pode levar ao nascimento de uma estrela primária com fortes forças gravitacionais, embora, devido à desaceleração dos MAFS de transição, essa região possa inicialmente parecer mais escura do que seus arredores, já que a interação de campo necessária para a luz visível não é criada. No entanto, no centro dessa região escura, há uma forte atração da matéria em direção à estrela primária invisível. O buraco negro, influenciado pelos campos de outros sistemas circundantes, filtra raios cósmicos para dentro da galáxia, atuando como uma fonte de novo material para a galáxia, semelhante às supernovas. Outro cenário na interação de dois sistemas ocorre quando a massa central do buraco negro cresce tanto que excede a massa de um dos sistemas em formação, consumindo os detritos e planetas circundantes. Se essa massa não conseguir se aquecer devido à falta de um forte campo magnético, ela herda uma enorme força inercial e se torna um corpo massivo que atrai objetos, mas com um campo magnético muito fraco além de seus limites físicos. Buracos negros atuam como depósitos de lixo cósmico, onde elementos mais leves e campos magnéticos mais fracos são atraídos para as bordas. Quando a força de magrais enfraquece nas bordas, ou quando uma lacuna se forma entre sistemas de magrais adjacentes, esses elementos mais leves e átomos desprovidos de elétrons escapam para o espaço circundante como raios cósmicos e poeira. Os buracos negros são, na verdade, a principal fonte de raios cósmicos e poeira nas galáxias. Buracos negros, um fenômeno temporário e fluxo de matéria. Buracos negros são uma condição temporária criada pela interseção de sistemas de campos magnéticos de plasma. Eles não são máquinas gigantescas e devoradoras em comparação com o tamanho de sua galáxia. Eles são mais como um funil onde a matéria entra por uma extremidade, é comprimida e misturada, e sai pela outra. Quando um campo magnético passivo vizinho se desloca ou enfraquece, uma lacuna é criada, permitindo que o material no centro seja liberado e disperso, criando as condições essenciais para a formação de novos sistemas ou estrelas. Portanto, os buracos negros estão sempre liberando matéria e material reciclado em seu entorno. Paralelo: manchas solares, buracos negros solares. O mesmo princípio por trás da criação de buracos negros ocorre em uma escala muito menor na superfície do Sol, manifestando-se como manchas solares. As manchas solares se formam quando campos magnéticos de plasma dinâmicos na superfície do Sol interagem, se cancelam ou se equilibram, criando uma região com muito pouco atrito ou luz visível. A escuridão não se deve a uma temperatura mais baixa, mas sim à ausência ou escassez de campos magnéticos de plasma disponíveis para interagir com partículas carregadas e criar luz. Assim como os buracos negros galácticos, a matéria aprisionada nas manchas solares é atraída pela gravidade do Sol quando os campos colapsam e é expelida para a atmosfera solar, causando erupções solares. O ciclo de 11 anos das manchas solares coincide com a inversão periódica da polaridade interna do Sol. Os campos magnéticos de plasma internos, que são milhões de vezes mais fortes, se reposicionam, forçando mais campos superficiais a se cruzarem e se cancelarem, resultando em um aumento regular no número de manchas escuras. Conclusão: buracos negros são subprodutos físicos naturais criados pela escassez ou ausência de campos de força magnética passiva, PMTICS, na região onde se manifestam. São, na verdade, regiões que possuem todos os atributos físicos de um sistema solar, mas não brilham devido à falta de um campo magnético de plasma adequado. O Sr. Cash propõe um novo nome para este objeto, que ele considera uma gigantesca máquina devoradora de vidas, Lubin, um antigo nome ariano para uma flecha de duas pontas. A compreensão deste fenômeno abre novas portas para a futura exploração espacial da humanidade. Heliosismologia e turbulência. O estudo da heliosismologia e os testes realizados em reatores dinâmicos de núcleo duplo confirmam que a turbulência e a rotação no núcleo de um plasma, como o Sol, têm um efeito direto no aquecimento, na geração de corrente, convecção, e na produção de campos magnéticos de plasma dinâmicos. A helicidade é a medida da torção ou do emaranhamento desses campos magnéticos, magravs, e está diretamente relacionada ao efeito dínamo turbulento. Em reatores de teste, a criação de condições de buraco negro, interação e cancelamento de campos, causou instabilidade e até mesmo a destruição de um protótipo, validando o princípio de que uma colisão de campos magnéticos pode parar ou desestabilizar um sistema. Conclusão e nomenclatura: buracos negros são subprodutos físicos naturais cuja
Sua aparência se deve à escassez ou ausência de linhas de campo magnético passivas, PMTICS, na região onde se manifestam. Elas possuem as características e atributos físicos de um sistema solar, mas não brilham. O nome proposto pelo Sr. Cash para este objeto, que atua como uma gigantesca máquina devoradora e, ao mesmo tempo, como provedor de nova vida para a galáxia, é Zubain, um antigo nome ariano para uma flecha de duas pontas, transformando-o assim de um fenômeno misterioso em um objeto conhecido. Capítulo 11. A relação entre gravidade, massa e peso. Hipótese central. A massa de uma entidade é o resultado da interação e subtração de seus campos gravitacional e magnético internos, e é constante enquanto a entidade permanecer intacta, atômica ou molecularmente. O peso é a variação numérica da mesma massa quando ela interage com o campo magnético duplo de plasma dinâmico, MAGRAVS, de um ambiente externo, um planeta ou outro objeto. Massa, gravidade e inércia. Um objeto, plasma, átomo, molécula ou corpo humano, é composto por uma coleção de MAGRAVs de intensidade variável. Essa coleção determina a sua massa. Massa é a densidade do campo magnético de plasma de todos os elementos constituintes e é intrínseca e constante para o objeto. Gravidade, em um planeta criada pela interação de dois campos magnéticos de plasma dinâmicos independentes nos núcleos centrais. É a força mais poderosa. Inércia, em um planeta o campo magnético plasmático dinâmico coletivo dos átomos e moléculas do corpo físico do planeta é constante, mas mais fraco que a gravidade. Peso como interação de MAGRAVs. O peso é determinado pela interação entre o MAGRAV dinâmico coletivo, massa, do objeto e o MAGRAV dinâmico do planeta, gravidade e inércia. A massa de um objeto apresenta diferentes valores numéricos de peso em diferentes ambientes de MAGRAVs. A razão pela qual um corpo humano pesa menos na Lua é que o MAGRAV plasmático dinâmico da Lua é mais fraco que o da Terra, resultando em uma interação de MAGRAVs mais fraca com o MAGRAV do corpo humano. Aplicação em tecnologia espacial. O princípio do posicionamento por MAGRAVs é fundamental para a tecnologia espacial. Ao criar e controlar MAGRAVs dentro de uma espaçonave, a massa de um objeto pode ser equilibrada com o MAGRAV do planeta em uma determinada posição, permitindo a decolagem vertical ou uma órbita fixa sem propulsão convencional. Em nível atômico, o posicionamento dos MAGRAVs explica por que os átomos se fundem para criar moléculas, seu peso relativo, interação, é zero ou está em equilíbrio. Capítulo 12. Mundos paralelos. Origem da dualidade, corpo e alma. Este capítulo explora a existência de mundos paralelos com base na estrutura do plasma. Um plasma é dividido em um próton e um elétron, onde o elétron adquire existência independente, um mundo de campos magnéticos, apesar de estar ligado ao seu próton. Este conceito se estende à matéria complexa. Um elétron existe no átomo, o átomo em uma rocha, a rocha no solo, e assim por diante. Quando átomos e proteínas interagem, por exemplo, sódio em uma neuroconexão, as interações de seus MAGRAVs geram novos campos complexos que dão vida à entidade em dois níveis distintos. O físico tangível, a matéria em seu estado conhecido. O intangível paralelo, os campos e a energia que a tornam parte de uma entidade maior e que, uma vez criada, pode existir independentemente. A alma como um mundo paralelo. A alma de um ser vivo, seja pedra, animal ou humano, é explicada como um mundo paralelo ao seu corpo físico, criado pela interação de MAGRAVs físicos associados. O corpo físico é condicionado pelo mundo material. A alma é independente da existência do corpo físico e não é condicionada por ele, operando em um reino diferente de intangibilidade. A alma tem consciência do corpo, mas se o corpo morre, a alma, como um recém-nascido que se separa da mãe, permanece conectada ao seu nível de existência e continua interagindo com outros campos do mesmo nível, em uma dimensão intangível mais dinâmica. Criaturas intangíveis e viagens futuras. Existem criaturas no universo feitas de princípios MAF e força da matéria que podem operar em um nível de existência intangível, diferentes níveis de força MAF. Essas criaturas têm a capacidade de transmutar e se tornar invisíveis ou detectáveis em diferentes espectros de força MAF.
A alma do homem é como a luz de uma estrela que explodiu há muito tempo. A luz, a alma, ainda é visível, mesmo que a estrela física, o corpo, não exista mais. Compreender essa existência paralela da matéria é fundamental para a futura exploração espacial da humanidade. Capítulo 13. O princípio universal da divisão dos universos. Criação universal por divisão, adição e divisão. O universo atual, como percebido pelo homem, é criado pelos mesmos princípios de adição e divisão observados na natureza, como o decaimento do nêutron em próton e elétron. O universo visível é a menor parte da divisão de um universo maior, o universo progenitor. O movimento constante e a aparente expansão do universo são, na verdade, o resultado do nosso universo seguir a força gravitacional, magravs, de seu universo irmão maior. Isso descarta as teorias do Big Bang e M11, pois elas não possuem de paralelos no mundo físico da criação por divisão. Assim como na desintegração nuclear, cada vez que um universo se divide, os novos universos retêm as características de seu universo original, mas a reorganização da intensidade do campo magnético lhes confere seu próprio tempo e idade. O tamanho e o funcionamento das galáxias, estrelas e criaturas no novo universo são determinados pelos campos dentro dessa nova estrutura, sem interferência direta de seu predecessor. O homem e a alma como conexão universal. O homem faz parte de um padrão inclusivo de movimentos de campos no universo. O corpo físico é semelhante a um planeta, possui massa e uma magnetosfera. A alma é a conexão externa da atividade do corpo físico no universo e faz parte de uma realidade inclusiva de interação com o todo. É o denominador comum e o elo entre o homem e todas as outras criaturas. O corpo humano possui sua própria magnetosfera, chamada aurora, que é o efeito total da interação interna de todos os seus campos, incluindo os pensamentos. Esse resultado geral dos campos do corpo humano é a alma humana. Toda a matéria plasmática dinâmica do universo possui uma alma, mas a humanidade tem a inteligência para controlar a interação de sua alma, tornando-se responsável por suas ações perante outras almas. Universos paralelos e interconexão. Universos paralelos existem, criados a partir de divisões anteriores e futuras, todos interconectados e operando sob o mesmo princípio fundamental, semelhante à estrutura de elétrons e prótons em todos os átomos. A chave para a comunicação universal não reside nas ondas sonoras, mas na linguagem comum dos campos magnéticos plasmáticos básicos. Compreender e medir a intensidade dos magrais eletrônicos poderia permitir que a humanidade se comunicasse com o restante das criaturas com alma no universo. Capítulo 14. Como isso terminaria? O fim do universo por divisão. O fim deste universo será idêntico ao seu início, ocorrerá por divisão. À medida que o equilíbrio do campo magnético do universo enfraquece, ele se desintegrará e se dividirá em dois universos menores, um menor e um maior, que permanecerão conectados por suas forças de campo magnético originais. Isso é idêntico ao decaimento de nêutrons e a outros processos de fissão nuclear, mantendo a uniformidade na criação. Não há Big Bang, nem apocalipse ou grande fenda. Há apenas a conversão e a fusão de campos e matéria. O universo menor orbitará o universo maior, permanecendo em sua órbita, assim como o elétron orbita seu próton. Isso faz com que pareça, quando observado do universo menor, que o universo está se expandindo. Este universo não é o original, mas sim um fragmento de um universo anterior, e continuará a se dividir no futuro. A compreensão de que o universo existe e opera dentro da humanidade, e a humanidade existe e opera dentro do universo, completa a compreensão do propósito da criação. Capítulo 15. Artigos e conclusões. O texto conclui com uma lista de artigos previamente publicados por M.T. Cash, reiterando e expandindo seu conhecimento. Reator aerotransportado, um projeto completo de reator para tecnologia espacial, baseado em um sistema integrado de energia de plasma magnético que cria proteção contra a gravidade e movimento por meio da interação de campos. A semente da Terra. O núcleo da Terra é um reator atômico de semifusão, não fissão, composto de hidrogênio e outros gases de matéria, MAF.
A existência de um núcleo interno dentro do núcleo interno, o núcleo semente, é confirmada, cuja interação gera o efeito de campo magnético duplo que cria as forças gravitacionais e magnéticas do planeta. Magnetosfera. Sua forma e intensidade são a impressão digital de uma entidade e revelam os mistérios ocultos de sua estrutura interna. Correção da equação da relatividade de Einstein. A equação de Einstein é limitada a massas muito pequenas e não é aplicável às condições reais tridimensionais multimagnéticas e gravitacionais. Anéis de Saturno. Sua formação e comportamento são explicados pelos princípios da interação Magravs. Morte de uma estrela. A morte de uma estrela, supernova, segue o mesmo princípio de redução de energia do ciclo de vida de um átomo, mas em uma escala muito maior. Artigos principais do Sr. Cash. Fusão e a origem da matéria. Fusão atual versus fusão interatômica. Os cientistas da fusão estão trabalhando contra as leis do universo, tornando a energia de fusão um sonho distante. Cash propõe a fusão interatômica, 3 de maio de 2006, um método mais simples onde o elétron é forçado a se fundir com o núcleo de seu próprio átomo. Isso produz liberações de energia menores, porém controláveis, em baixas temperaturas, sem as enormes barreiras de energia dos reatores tokamak. Magnetismo e criação. 8 de janeiro de 2005. O magnetismo é a única coisa que compõe o universo. A matéria é o resultado da combinação e interação de campos magnéticos de intensidade variável. O átomo e o universo. Os átomos são criados no cosmos a partir de conjuntos de campos magnéticos de plasma muito fracos que se agrupam de acordo com o princípio de sua energia magnética de plasma, EMP, 11 de outubro de 2005 e 25 de julho de 2006. Isso sugere que o universo foi criado em condições normais a partir do acúmulo dessas energias de campo dispersas. Núcleos, gravidade e energia de reator. Núcleo da Terra. 20 de abril de 2005. A hipótese de Cash de que a Terra possui núcleos adicionais para criar gravidade foi corroborada. Um núcleo interno de 600 km foi demonstrado cientificamente. O núcleo da Terra funciona como um reator de semifusão para plasmas de hidrogênio, não como um reator de fissão. Força magnetogravitacional. 5 de fevereiro de 2005. A força Magravs é independente da temperatura e da pressão se um campo de massa homogêneo e flutuante, PUNTX, for criado. Balanço energético. 29 de junho de 2005. Os reatores de plasma são projetados para terem dissipação de calor praticamente nula. Eles podem se tornar autossuficientes e duráveis. Através de um projeto de material adequado, o reator pode até ser mais frio que o ambiente ao seu redor, absorvendo energia. Operação do reator. Os artigos abordam a inicialização sistemática, 9 de junho de 2005, e os parâmetros de segurança, 6 de junho de 2005, de reatores dinâmicos, enfatizando a prevenção da perda de plasma. Transmutação e aplicações avançadas. Vida celular. 28 de novembro de 2004. O ciclo de vida das células, transporte e transmutação, é análogo ao do átomo ou da estrela, sendo ligeiramente mais complexo devido à composição de seus ácidos, mais simples de controlar e replicar em princípio. Soldagem eletroatômica. 3 de maio de 2005. A ligação molecular ocorre quando átomos do mesmo material compartilham um elétron, criando uma molécula magneticamente equilibrada, PUNTX. Descontaminação. 10 de outubro de 2005. Reatores podem ser usados para reciclar transformando-o em HO, água pura, e carbono, grafite ou diamante, por meio de interações gravitacionais. Estrutura sob gravidade. 15 de agosto de 2005. A estrutura molecular da matéria é fundamentalmente diferente quando ligada por forças gravitacionais do que por pressão, um princípio usado para criar nanomateriais como o grafeno a temperatura e pressão ambientes. Sistema de defesa e blindagem. 4 de setembro de 2005. Naves espaciais podem se proteger de objetos próximos da Terra, NEOs, usando um pacote de plasma magnético de alta saturação. Essa tecnologia destrói o objeto que se aproxima em nível molecular, vapor magnético, saturando-o com energia magnética de plasma antes que ele possa impactar. Matéria escura. 21 de janeiro de 2006. As massas de matéria escura, MMES, possuem massa, mas não emitem luz visível, e sua existência só pode ser determinada pelo peso de sua massa oculta devido ao seu campo gravitacional interno. Fusão e o átomo.
A tecnologia de fusão atual é fundamentalmente falha porque tenta fundir grandes plasmas de uma maneira que contradiz as leis do universo. Cash propõe a fusão interatômica, um método mais simples e fisicamente mais realista, forçar o elétron de volta ao seu próprio átomo e fundi-lo com o núcleo, liberando assim energias controláveis sem a necessidade de forças extremas. Além disso, reitera-se que o magnetismo é a origem de toda a existência e criação. A matéria é simplesmente a combinação e interação de campos magnéticos de intensidade variável. Vida celular e a estrutura da matéria. A vida celular é um ciclo de transporte e transmutação semelhante ao de um átomo ou de uma estrela, embora mais complexo devido à presença de substâncias com suas próprias estruturas magnéticas. É importante notar que a estrutura atômica e molecular muda radicalmente quando mantida unida por forças gravitacionais em vez de simples pressão, um princípio usado para criar nanomateriais como o grafeno. O núcleo da Terra e a gravidade. A hipótese de Cash, de 30 anos atrás, de que a Terra possui núcleos internos adicionais que geram gravidade foi confirmada sismologicamente. Esses núcleos são um reator de semifusão de plasma de hidrogênio e são a causa do aquecimento. A força magnetogravitacional é fundamentalmente independente da temperatura ou pressão, desde que uma massa de campo homogênea e flutuante seja criada dentro da matéria. Tecnologia e sistemas de defesa. Os reatores magrais são projetados para ter perda de calor insignificante e podem até absorver calor de seus arredores. Um sistema de defesa e blindagem espacial é descrito, que usa a saturação de energia magnética do plasma para desintegrar objetos que se aproximam, cometas ou asteroides, em vapor magnético em nível molecular, protegendo tanto a espaçonave quanto a Terra. Matéria escura e criação. A matéria escura possui massa e um campo gravitacional interno, mas não emite luz visível. Sua existência não é complexa se compreendida em termos de energia magnética do plasma. Em última análise, conclui-se que o universo foi criado em condições normais, começando como pacotes de campos magnéticos de plasma de intensidade variável que, ao se combinarem, formaram partículas fundamentais, átomos, moléculas e, finalmente, estrelas e galáxias. Capítulo 15. O salto adiante da humanidade. O conhecimento agora está disponível. Passamos da especulação à demonstração, compreendendo que o Big Bang e o combustível de foguete são apenas os primeiros sinais da nossa ciência. Agora, com o princípio da divisão do universo e da fusão interatômica em nossas mãos, a fronteira não é o espaço, mas a própria compreensão. O desafio é deixar para trás a mentalidade de escassez e guerra. Como o Sr. Cash nos ensina, o destino da humanidade é a unidade e a cooperação no espaço. Obrigado pelo seu compromisso e atenção. O conhecimento do plasma está aqui para mudar o mundo. Para o Grupo Hispânico, foi um verdadeiro privilégio compartilhar esse conhecimento fundamental com toda a comunidade internacional. O legado que compartilhamos. Aprendemos que não há nada de mágico, mas sim ciência de campo. A essência da realidade é o magnetismo. Tudo se resume à interação dos magravs, que definem tudo, da alma à gravidade. E que a solução para energia limpa e viagens interestelares reside no controle desses campos internos, não na queima de combustíveis. Com a humildade da alma e a força de seu campo, integramos a essência dos ensinamentos do Sr. Cash, que a antimatéria não é uma força oposta, mas a matéria primordial, a semente compacta da qual toda a realidade emerge através do ato amoroso de desenrolar os campos. E compreendemos que a energia escura é, na realidade, uma energia transicional, uma ponte dinâmica que nos conecta a todos à fonte. É isso aí, pessoal! Para a comunidade Cash de língua espanhola, foi um verdadeiro privilégio e prazer compartilhar com vocês, em um formato de áudio organizado, traduzido e editado, as 3 grandes obras do Sr. Cash. A você, Sr. Cash, expressamos nossa mais sincera gratidão. Seu trabalho incansável não apenas ilumina a física do universo para nós, mas também nos obriga a olhar para o espelho de nossas almas, onde reside nosso verdadeiro poder e nossa conexão inescapável com o Criador. Obrigado por tudo, amigos. Que a melhor compreensão possível das obras do Sr. Cash nos acompanhe. Bons tempos! Muitíssimo obrigado, vida feliz!